Antes da gente dar início à nossa nova série de mensagens, eu quero dar uma notícia muito boa e muito aguardada por todos nós. No dia 13 de junho, nós vamos dar início às nossas celebrações presenciais. No dia 13, semana que vem, vai ser ainda um piloto só com a nossa equipe. Ainda não vai estar aberto a todo mundo, mas a partir do dia 20 de junho, se Deus assim o permitir, nós aguardamos tanto, um ano e 3 meses, por isso nós aguardamos. Nós vamos dar início à nossa celebração presencial. Lembrando, nós vamos continuar tendo a transmissão, e aí a transmissão ao vivo, aqui no YouTube. Você que não mora em São Paulo, você que por N motivos não poderá estar presencialmente conosco, vai continuar acompanhando a gente aqui no domingo às 17 horas. Mas quem puder e quiser estar conosco, nós estamos muito animados, nos preparando todas as coisas para estarmos juntos presencialmente no dia 20 de junho. Será no Hotel Comfort Paulista, na Rua Vergueiro, ali entre as estações Ana Rosa e a estação Vila Mariana do metrô, um local de muito fácil acesso. Nós vamos ter todos os protocolos de cuidado, de segurança, com máscaras, distanciamento, álcool gel, termômetro para aferição de temperatura, medição de temperatura. Nós vamos ter toda a parte de reserva de lugar, né, como diz, de você conseguir lá guardar sua vaga para o culto, porque nós vamos ter um limite de 30% da ocupação ali do local. Então, todos os cuidados estão sendo tomados para nós estarmos juntos, celebrando a Deus. Então, hoje eu vou dar início a essa série aqui de forma exclusivamente online, mas se Deus quiser, na semana que vem e nas próximas, nós já estaremos juntos, adorando a Deus e pregando a palavra, aprendendo da palavra de outras formas. Então, essa é uma alegria imensa. Lembrando que isso, eu já disse isso, mas eu quero repetir porque nunca é demais. Isso traz um novo tempo para a nossa igreja, de compromissos financeiros. Nós, como eu disse, conseguimos uma ótima negociação com esse hotel, é um local maravilhoso, muito confortável, muito fácil acesso, mas nós temos um compromisso e nós agora contamos com vocês para nos ajudarem a manter esse compromisso. O escritório também, em breve, como eu disse, nós vamos ter aqui as fotos, o videozinho, também bem próximo ao local do hotel, para atendermos nessa região, atendimentos pastorais. Então, você fica convidado a participar conosco. Hoje nós, hoje nós estamos dando início à nossa série de mensagens É Preciso Saber Viver. A sabedoria de Salomão para desafios cotidianos. Nós temos enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades, e a nossa mensagem de hoje, né, eu já vou começar, mas chama É Preciso Saber Viver, escolhendo viver a vida com sabedoria. E nós vamos falar hoje em Provérbios capítulo 1. Por que eu coloquei o nome da série de desafios cotidianos? Porque nós temos vivido dias muito complicados, não só com a pandemia. Nós vivemos um cenário de pluralidade de opiniões e extremismos nas opiniões, uma polarização muito latente, muito grande na sociedade brasileira e mundial, questionamentos do que é válido, do que não é. Há várias polêmicas em vários níveis, em vários aspectos da sociedade. As famosas fake news que você recebe, você não sabe se é verdade, se não é. Hoje a internet, as redes sociais deram voz a muitas pessoas, e isso, de certa forma, é interessante, mas, ao mesmo tempo, na prática, é muito complicado, porque há muitas vozes divergentes se colidindo o tempo inteiro. Então, você abre as redes sociais, você vai ler as notícias, é cansativo, é confuso, é notícia com jogador de futebol, com Copa América, com vacina, com investimento financeiro, com verba do governo, com alimentação de filho, tudo hoje é extremamente cansativo. Nós temos vamos dizer, esse paradoxo que nós temos tanta
tantas informações disponíveis. Só que esse excesso de informações disponíveis nos cansa, porque a gente precisa filtrar e tentar minimamente saber que tipo de informações são confiáveis ou não são. E aí nós temos imensos desafios no dia a dia, imensos desafios no nosso cotidiano. E é por isso que eu reafirmo o nome dessa série. É preciso saber viver. E o nome da mensagem de hoje, escolhendo viver a vida com sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Então, na nossa nova série de mensagens, a cada semana serão 9 semanas, hoje e mais 8. Nós vamos até o primeiro domingo de agosto, que é dia 1º de agosto, se Deus assim permitir. Nós vamos refletir sobre desafios da vida cotidiana contemporânea, refletindo na sabedoria de Salomão, que está encontrada em 2 livros especificamente, que são os livros de Provérbios e Eclesiastes. Nós vamos falar, olha só os temas, hein? A busca por aprovação, nós vamos falar problema de identidade, nós vamos falar sobre esse tipo de coisa. Nós vamos falar sobre o vício em trabalho, né, os famosos workaholics, ou a sua antítese, os preguiçosos. Nós vamos falar sobre uma vida sem planejamento, ou a importância de um planejamento, de um propósito, de foco. Nós vamos falar sobre viver com feridas na alma, pessoas marcadas pela vida, feridas. Nós vamos falar sobre egocentrismo, né? Como que a gente é ensinado no mundo de hoje a viver centrado no eu. Nós vamos falar sobre a busca de um falso amor, um amor idealizado, um amor de novela, e como que isso se reflete no nosso dia a dia. E nós vamos falar, na última mensagem dessa série, sobre o medo do amanhã, o medo do futuro. Por que Provérbios e Eclesiastes? Porque Provérbios e Eclesiastes, juntamente com o livro de Jó, compõem a chamada literatura sapiencial, ou os livros de sabedoria do Antigo Testamento. E aí, nesses livros, e Provérbios e Eclesiastes, que foram escritos por Salomão, nós vamos falar disso daqui a pouco, os autores, juntamente com Jó, lidaram com questões muito difíceis da vida, questões problemáticas. Onde está Deus em meio ao sofrimento? Onde está Deus em meio à tragédia? Onde eu encontro Deus no meio da vaidade, da morte, do cansaço, do trabalho rotineiro, da falta de propósito? Então, por exemplo, o livro de Provérbios, ele diz que há uma força poderosa no universo. Quem gosta de Star Wars vai se lembrar da força, né? E Provérbios dá um nome para essa força misteriosa chamada Chokhmah, que é traduzida no hebraico, né? É traduzida para nós como sabedoria. E sabedoria é a grande palavra que resume Chokhmah, os livros de Provérbios e Eclesiastes. Só para você ter uma ideia, sabedoria e seus derivados é mencionada mais de 125 vezes somente no livro de Provérbios. Essa sabedoria é descrita como um princípio universal que ordena todo o universo. A gente fala de sabedoria hoje em dia, nós temos que tirar algumas imagens erradas que nós temos construídas na cabeça do que é sabedoria. A gente pensa num sábio, a gente pensa em 2 figuras. A gente pensa naquele cara que é crânio, CDF, nerd, que tem um monte de conhecimento na cabeça, e aí nós precisamos entender que a sabedoria ela não é meramente intelectual. A sabedoria na mentalidade hebraica e em Provérbios e Eclesiastes é uma sabedoria extremamente prática. E é por isso que nós vamos falar sobre isso nessa série. Porque a gente vem de uma série muito prática sobre os dons, mas também muito teológica. E agora eu quero, sim, dar um foco muito prático, muito cotidiano, muito rotineiro. Aliás, é importante mencionar que a gente tem seguido, ao longo, né, desse ano, o calendário litúrgico. Nós fizemos o Advento no Natal, nós fizemos a preparação para a Páscoa, né, a chamada Quaresma.
E nós fizemos o período de Pentecostes, celebrado no dia 23 de maio, domingo de Pentecostes. Nós fizemos a série sobre o Espírito Santo. E agora, no calendário litúrgico, entra um período chamado de período ordinário, onde se celebra o dia a dia, o cotidiano, e por isso nós vamos falar de coisas muito práticas. Então, essa sabedoria de Provérbios e de Eclesiastes, ela não é uma sabedoria dos nerds, dos intelectuais, das pessoas inacessíveis, que falam difícil. Não, ela é ou das pessoas que ficam presas em livros e bibliotecas e salas de aula. Não, ela é uma sabedoria extremamente prática. E aí, uma outra visão que a gente pode ter de sabedoria é aquele sábio monge oriental, nas cavernas, isolado, em cima dos cumes das montanhas, onde ninguém o acessa. Tem até piada sobre isso, né? Que você anda por dias, e você pergunta para o sábio por que ele é sábio, e ele está lá isolado, meditando, o faquir em cima dos pregos, e a gente tem essa ideia do sábio desconectado com o mundo à sua volta. E essa sabedoria descrita por Provérbios e Eclesiastes é uma sabedoria extremamente conectada com o mundo à sua volta. Extremamente conectada. E aí, a sabedoria bíblica, ela começa, principalmente, ela não é intelectual e ela não é desconectada. A gente já sabe disso. E ela é orientada pela visão e relacionamento que nós temos com Deus. Ela é orientada por essa visão e essa ideia de que nós temos como Deus criador, o Deus que estabelece o mundo, a ordem no mundo, e eu preciso ter um relacionamento com esse Deus que veio em busca de mim, que agora está querendo se relacionar comigo. E por isso, então, que eu vou falar de novo, é a ideia de que há uma ordem no universo. Por que o universo tem ordem? Porque o universo foi criado por um Deus pessoal, um Deus que tem todo o poder, um Deus que detém todo o conhecimento, mas, acima de tudo, um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que ama a beleza, um Deus que quer se relacionar em amor com as suas criaturas. Então, a sabedoria bíblica começa com essa ideia do relacionamento correto com Deus Criador, o juiz de tudo, que tem uma lei moral que permeia o universo. Assim como nós temos leis naturais, como a ação e reação, como a gravidade, como tantas teorias da física quântica, a ideia do universo como cordas, né, a teoria das cordas, ou de tudo isso que está aí borbulhando pelo universo das leis naturais, nós temos uma lei moral que também permeia o universo e permeia o mundo. E aí nós temos aqui, né, usando esse princípio que a sabedoria divina, Chokhmah, está em todo o universo, nós também vamos aplicar aqui o princípio da graça comum. O que é o princípio da graça comum? É procurar estabelecer pontes com a nossa cultura. Então, durante toda essa série, nós vamos procurar estabelecer pontes com a nossa cultura. A gente sempre faz isso aqui na IB Metrô, né? Que é parecido com o que o apóstolo Paulo fez em Atos 17, no Areópago, lá em Atenas. Paulo vai pregar o evangelho para aqueles homens sábios daquela sociedade, e ele não começa citando as escrituras hebraicas, falando do antecedente hebraico, sobre o reino de Deus, porque Cristo Jesus. Ele não faz isso como ele fez em outros lugares, quando ele pregou nas sinagogas, por exemplo. Mas ali ele estava no meio de um povo que não tinha esse antecedente, não tinha esse background. E Paulo, então, estabelece uma conexão para pregar o evangelho a partir de poesia grega e a partir de uma estátua idólatra. Olha que loucura! Ao Deus desconhecido, Paulo chega a elogiar a idolatria religiosa daquele povo, dizendo, olha, eu vejo que vocês são religiosos. Ele acha um ponto para elogiar, dizendo, olha, eu vejo que vocês estão procurando um relacionamento com Deus. Mas vocês estão fazendo isso da forma errada. E aí ele cita a poesia grega, e a partir da poesia grega ele tira a verdade para fazer uma ponte, uma conexão e pregar o evangelho. E o que eu estou dizendo? Por que nós vamos fazer isso? Nós cremos que toda a verdade é a verdade de Deus e aponta para Deus, toda a beleza é a beleza de Deus e aponta para Deus. Mas nós vamos usar aqui durante essa série, ou para reafirmar e concordar, ou para confrontar, a visão de mundo que os artistas compositores expressaram em canções icônicas
da música popular brasileira. Nós vamos usar, o artista ele tem um olhar sobre a sociedade, ele tem um olhar sobre os valores, ele expressa o que está acontecendo. Por isso que a gente se identifica com a arte, com as canções nesse caso, porque elas expressam aquilo que a gente gostaria de dizer, a gente não sabia como. E nós vamos pegar esse olhar dos compositores ao longo dessa série e vamos estabelecer pontes para que a gente aprenda com a sabedoria de Provérbios e de Eclesiastes como ter a visão de Deus para viver a vida cotidiana. Então, nós vamos olhar para Chokhmah, a sabedoria de Deus, e como ela nos ensina a partir de canções. E hoje nós vamos começar, serão 9 canções, e hoje nós vamos começar com aquela que dá título à nossa série, título a essa mensagem. A canção É Preciso Saber Viver, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, que diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão, eu já sei que você até está cantando aí, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. A gente precisa saber viver. A gente precisa saber viver do jeito de Deus, entendendo que tipo de mundo é esse que nós habitamos. Qual é o mundo que nós vivemos? A gente não nega a realidade, mas nós também precisamos entender o que significa viver nesse mundo, de acordo com os princípios de Deus. Por isso, Provérbios e Eclesiastes foram escritos para pessoas que querem viver. A pessoa que quer desfrutar da vida, mas não quer desfrutar da vida uma vida vazia, ela quer desfrutar da vida com sentido. Para aqueles que estão cansados de uma rotina vazia, de trabalho, de esforço, de até ganhar dinheiro, de até de repente ter alguma projeção, mas que não preenche aquele vazio mais profundo do ser humano. E nós vamos descobrir como viver a vida de forma plena, preenchendo esse vazio, buscando sentido, buscando razão. E nós vamos tentar entender isso ao longo dessa série. Essa é a melhor notícia para o homem pós-moderno. Essa é a melhor notícia para a mulher que hoje trabalha no mundo, que hoje sustenta a sua família, que hoje tem obrigações familiares, que tem obrigações trabalhistas, que tem obrigações profissionais. Essa é a melhor notícia para a humanidade, para a pessoa que vive nesse século 21. Há um jeito de viver a vida, e há um jeito de viver a vida com a perspectiva de Deus. E aí eu quero começar lendo o Provérbios 1, dos versículos 1 a 7. E eu vou ler primeiro na NVI, que é o nosso texto padrão. Nós sempre lemos na NVI aqui a nova versão internacional, aqui na EB Metrô, a não ser que seja mencionado. E aí eu vou ler, sim, uma outra versão, de novo, os outros 7 versículos, na versão A Mensagem. E eu quero que você preste bastante atenção. Provérbios 1, de 1 a 7 diz: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu vou ler o mesmo trecho na paráfrase A Mensagem, e ela é muito poderosa e eu quero que você preste bastante atenção. Estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. É um manual para a vida, para aprendermos o que é certo, justo e honesto, para ensinar aos inexperientes como a vida é, e dar aos jovens uma compreensão da realidade. Há aqui também lições, até para quem é vivido, e ensino para os mais experientes,
mais sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida, provérbios e palavras sábias. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Vou ler de novo o versículo 7. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Primeira coisa aqui é uma introdução aos livros de Salomão e aqui especificamente ao livro de Provérbios. Provérbios é atribuído a Salomão, mas a gente sabe, o próprio livro menciona, que há outros autores que contribuíram na forma final desse livro. Nós temos aqui, que seguiram a tradição da sabedoria de Salomão. O livro de Reis, Primeiro Reis, diz que Salomão falava milhares de provérbios e sabedoria. E aqui é uma coletânea de alguns desses que o Espírito Santo preparou e queria que estivessem aqui coletados para nós nesses 31 capítulos, como nós os conhecemos do livro de Provérbios. Mas além de Salomão, os homens do tempo de Ezequias, que no tempo do rei Ezequias fizeram a coletânea de alguns provérbios, a Agur e também Lemuel. Esse último, Lemuel, pode ser um pseudônimo, dizem os comentaristas, do próprio rei Salomão. Mas nós temos, vamos dizer, outros autores. E o livro ele traz a seguinte estrutura. Capítulo 1 a 9, nós temos discursos sobre a sabedoria. É um pai falando para o seu filho. É um pai falando para o seu filho, capítulos 1 a 9. É como se fosse uma preparação para que o leitor, o filho, faça o melhor uso dos provérbios do pai, os provérbios de Salomão. E aí nós temos o capítulo 10 até o 22, no versículo 16, são provérbios de Salomão. Depois, do 22 e 16 até o final do capítulo 24, nós temos palavras de homens sábios. São outros provérbios coletados e inseridos também na coletânea de provérbios de sabedoria de Salomão. No capítulos 25, 26, 27, 28 e 29, nós temos provérbios de Salomão agora coletados no tempo de Ezequias, do reinado de Ezequias. Capítulo 30 são palavras de Agur. E no capítulo 31, do 1 ao 9, palavras de Lemuel, esse que alguns comentaristas suspeitam que possa ser o próprio rei Salomão. E do 10 ao 31, nós temos um abecedário, uma ode em ordem alfabética hebraica, da esposa excelente, da mulher virtuosa, que fecha o livro de Provérbios. E aí, Provérbios tem uma estrutura muito, muito interessante. É uma estrutura comum na poesia hebraica chamada coplas. O que é isso? Se colocam duas ideias lado a lado e uma complementa a outra. Quando nós falamos sobre as parábolas de Jesus na série Storytelling do ano passado, eu mencionei que parábola era colocar ao lado para dar a ideia de comparação. É basicamente a mesma ideia, só que ali eram duas histórias, com personagens que eram colocados lado a lado, e como aquele personagem atuava, mostrava a diferença. Aqui são frases pequenas, simples, colocadas lado a lado, e uma complementa, uma contraria a outra, mas o sentido dessas ideias se complementam. E há 4 tipos diferentes de coplas em Provérbios. A primeira é a copla contrastiva, ou seja, uma declaração contrasta com a outra para mostrar dois lados de uma mesma moeda. Então elas se contrastam, tem uma conjunção adversativa ali, um mais, um porém, mas elas na verdade existem para mostrar uma mesma imagem, só que de duas perspectivas diferentes. Um exemplo é Provérbios 13, 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então eu vejo que o sábio acolhe a instrução do pai e o zombador não ouve. É a mesma coisa, só que de dois lados diferentes. E tem um mais no meio. Eu tenho a copla completiva, que é a segunda declaração completa a primeira. Então a primeira é verdadeira, mas ela não fornece a imagem completa. A segunda ajuda a completar a imagem da primeira. Um exemplo disso está lá em Provérbios 14, 13, que diz: mesmo no riso o coração pode sofrer. Agora veja o complemento: e a alegria pode terminar em tristeza.
Nós temos um terceiro tipo, que é a copla correspondente. É interessante a gente falar disso, porque ao longo das outras mensagens nós vamos usar provérbios. Vai ser um pouco diferente, nós não vamos fazer tão expositivo, eu vou pegar provérbios diferentes, trechos de Eclesiastes, e nós vamos misturar isso nos temas que eu já falei para vocês a cada semana, com o nome de músicas, de canções da música popular brasileira, de frases marcantes. Mas é importante você entender como os provérbios, qual é a função, a mensagem de hoje é para você entender qual é a função desses livros e de tudo isso que está colocado em Provérbios e Eclesiastes. E qual é o funcionamento disso para a gente tirar o melhor proveito. Né? Então a terceira copla é a correspondente. São duas linhas que expressam o mesmo pensamento usando palavras diferentes. É um paralelismo sinônimo. A segunda frase ela traz mais profundidade, ela vai buscar mais profundo. Ela traz uma nova dimensão. Veja o exemplo em Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui está estabelecido. Como é que vem esse paralelismo? O conhecimento do santo, que é um paralelismo de temor do Senhor, é entendimento. Ou seja, o princípio da sabedoria é entendimento. Provérbios 15 e 16 traz um exemplo da última copla, que é uma comparação, é a copla comparativa. Veja o exemplo, é muito claro, né? É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Ele promove uma comparação. É melhor ter pouco com temor do que ter muito com inquietação. Então, essas são as formas da introdução. Esse é o versículo 1. Agora, veja, nós lemos até o 7. Do 2 ao 6, é um grande aprofundamento do que o versículo 7 resume e amarra. E eu vou começar pelo versículo 7. O Wiersbe, grande pastor e comentarista, escritor, diz que esse versículo é a chave, Provérbios 1:7, é a chave para todo o livro de Provérbios. E o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio do conhecimento. Então, é interessante a gente perceber, e depois nós vamos voltar no 2 a 4, do 2, 3, 4, 5 e 6, para entender como que ele destrincha isso que o 7 resumiu de forma tão profunda. É interessante a gente perceber que a sabedoria bíblica ela não começa com conhecimento. Ela começa a partir de Deus. A sabedoria bíblica apresentada por Salomão, ela não é um acúmulo de informações. Ela não é pesquisa científica, ela não é experiências laboratoriais. Ela não quer buscar esse tipo de comprovação empírica. Embora tudo isso faça parte de um mundo criado por Deus, onde o ser humano foi colocado como vice-regente. Tudo pode ser feito, mas o primeiro conhecimento, a primeira construção epistemológica, a construção do conhecimento, é uma construção que precisa partir do conhecimento de Deus. Por isso, a sabedoria bíblica, de novo, não começa com o conhecimento acadêmico, racional, mas começa quando eu conheço a Deus. É o princípio do conhecimento. Por isso que aqui na versão a mensagem diz, tudo começa com o eterno, ele é a chave de tudo. E aí ele fala aqui de uma coisa muito interessante, que é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é um medo, não é uma apreensão. O temor do Senhor aqui tem a ver com reverência. O temor do Senhor aqui tem a ver com adoração, tem a ver com prostração, com reconhecimento de quem Deus é. É reconhecer que Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é o Pai, nós somos os filhos. Ele é o Senhor, nós somos os servos. É reconhecer que Ele criou o mundo e Ele estabeleceu um padrão para o mundo e há uma forma de viver que o agrada. E que, inclusive, é muito mais fácil viver do jeito dele, é muito mais inteligente, nos protege, porque Ele é amor e Ele nos ama e quer o melhor para nós. E é buscar viver dessa forma. O mundo moderno, pós-iluminista, tenta nos fazer crer que nós precisamos ser imparciais.
Não, a gente tem que se aproximar do conhecimento de forma imparcial, não pode haver uma contaminação do pesquisador com paixões pelo objeto pesquisado. Só que, e aí dizem que a religião pertence não à esfera pública, a religião pertence à esfera privada, e isso é um engano, isso é uma mentira. Primeiro, porque não existe, é impossível haver essa total imparcialidade. E segundo, que no universo, eu só vou compreender esse universo criado por Deus, que estabeleceu leis naturais e leis morais, se eu me envolver num relacionamento com esse Deus. Eu não posso conhecer a Deus de forma científica, imparcial, como o mundo moderno nos faz crer. Eu não vou entrar aqui nem na questão de que outras ideologias e outras cosmovisões são tanto compromisso de fé quanto a fé cristã e que eles tentam vender com uma roupagem isenta. Mas até a visão científica de mundo é uma visão, em última instância, uma visão de fé, uma visão, uma crença de como se enxerga o mundo. Então, quando nós somos cristãos e assumimos uma forma de ver o mundo criado por Deus, e esse Deus é um Deus atuante, é um Deus presente, é um Deus que criou esse mundo com um padrão, que deu a esse mundo um propósito, nos deu como criaturas um propósito. Eu vou procurar entender como que esse Deus quer que eu viva a vida aqui, entendendo as leis físicas, pelo lado científico, e a lei moral, o padrão de justiça, de integridade que permeia todo o universo. É essa teia de justiça, de moralidade, de valores que permeia o universo, que permeia as nossas relações, que nós chamamos de sabedoria, de Chokhmah. É interessante porque toda a nossa epistemologia, toda a nossa construção do conhecimento precisa partir dessa premissa, de que nós temos um compromisso, sim, com o Deus Criador do universo. E aí, a Bíblia chama, Provérbios 1 chama na versão da mensagem, de ignorantes, e na NVI, os insensatos, que desprezam essa sabedoria. Lá no Star Wars tem a força e tem o lado, o dark side of the force, né, o lado negro da força. Aqui em Provérbios não existe um lado negro do Chokhmah. Não existe esse lado, existe simplesmente a força. Existe simplesmente essa sabedoria que permeia o mundo. E há quem despreze essa sabedoria. E esse desprezo, aí de novo, nós vamos voltar, nós já falamos nisso quando nós estudamos os Salmos. Nos insensatos, nos ignorantes, que se acham tão inteligentes, se acham tão poderosos, e a Bíblia vai olhar para eles, e Salomão vai olhar para eles e vai dizer, são insensatos, são ignorantes. Têm PhDs, dão palestras, falam palavras difíceis, pesquisam, mas não reconhecem o princípio fundamental do conhecimento, a base epistemológica, a base de construção do mundo, de se entender o mundo, que é essa realidade, esse mundo parte de um Criador e da visão e do propósito que esse Criador deu para esse mundo. E isso se aplica nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas ciências biológicas. Então, esses que falam com tanta arrogância, que olham para cristãos e desprezam cristãos, como se fossem ignorantes, como se fossem menores, na verdade, Salomão chama esses de ignorantes e de insensatos. E aí nós temos no versículos 2 a 6, nessa grande introdução, nessa mensagem de introdução que eu estou fazendo para a nossa série, ele nos ensina como, a nossa música de hoje diz, é preciso saber viver. E aqui Salomão concorda e diz, todos precisamos aprender a viver. Precisamos aprender a viver do jeito de Deus. Todos precisam, todos. Inexperientes, está escrito aqui em Provérbios, jovens, mas o sábio e quem tem discernimento. A sabedoria se aplica para todos. Para todos. Para que a gente não caia no que essa música diz, que a vida seja feita de ilusão. Para que a gente não fique maluco.
para que a gente não sofra, para que a gente não morra na solidão. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos aprender a viver e aprender a viver a vida do jeito de Deus. Provérbios trata, de acordo com o levantamento que eu li do autor Charles Swindoll, o Charles Swindoll fala que Provérbios trata de mais de 180 tipos ou categorias de pessoas. Provérbios descreve 180 tipos de pessoas, sabe aquelas 180 personas. E como essas pessoas se relacionam com todos os tipos de temas: trabalho, dinheiro, casamento, amizade, família, vida familiar, dificuldades, conflitos, mocidade, juventude, velhice, pecado, perdão. E aqui nós encontramos para que a sabedoria de Deus serve. E eu quero que você fique na expectativa de, nas próximas semanas, você pedir para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero aprender a partir de Salomão a como responder esses desafios que todos nós temos. É para todos, homens e mulheres, orientais, brancos, negros, ricos e pobres, empresários e assalariados, que gostam de esporte e não gostam de esporte, que assistem seriado e não assistem, os que gostam de ler, os que não gostam, para todo tipo de pessoa, casados e não casados, que têm família, os que não têm. Nós precisamos da sabedoria de Deus para esses assuntos todos que nós vamos tratar. E aqui Provérbios 2-6 explica o que ele disse lá no 7. Qual é o princípio do conhecimento? Qual que é a chave de tudo? O que é a chave da vida? Qual é o princípio desse conhecimento, dessa sabedoria? O que é esse temor ao Senhor, o reconhecimento de quem Deus é e, acima de tudo, a minha prostração, a minha subordinação voluntária a esse Deus Criador, Senhor de tudo? Isso é o temor do Senhor. Nos traz. E aí Provérbios responde, eu aqui eu agrupei. Nós precisamos da sabedoria de Deus para termos sensatez e equilíbrio, é o que está lá em Provérbios 1, do 1 ao 7. São termos que estão aqui que eu agrupei. Sensatez e equilíbrio. Meus irmãos, no mundo de hoje nós precisamos de sensatez e equilíbrio. Nós precisamos olhar para as questões que se apresentam para nós e termos equilíbrio, sermos sensatos. No mundo de hoje, de extremos, de polarizações, que as pessoas nos puxam para esses extremos, já é uma grande conquista e uma grande sabedoria nós sermos pessoas sensatas e equilibradas, que conseguem olhar para as coisas sem muitas paixões, que conseguem ser mais objetivas, que conseguem analisar as situações. Salomão nos diz que a sabedoria de Deus nos traz isso. Segunda coisa que Salomão diz que a sabedoria nos traz: um comportamento moralmente bom. Se nós queremos ser verdadeiramente pessoas de Deus, se nós queremos ser verdadeiramente pessoas boas, a sabedoria de Deus nos ensina a lidar com as dificuldades da vida e do cotidiano, de uma forma que o agrade e que faça bem ao próximo. Eu acho que todos nós, se perguntados, queríamos ter paz com Deus e ter paz com o próximo. Então, a sabedoria de Deus, ensinada em Provérbios e Eclesiastes, nos ensina isso, a horma. A terceira coisa que essa sabedoria nos traz é disciplina. E disciplina é importante, a gente às vezes não gosta, mas a disciplina ela parte do equilíbrio, mas ela traz também aquela ideia de uma vigilância. Eu tenho cuidado, eu me disciplino porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o mundo que eu habito, eu tenho uma noção da realidade da minha natureza caída, que nós até falamos na semana passada, na outra série, as obras da carne, a carne, e eu ando agora pelo Espírito, mas eu tenho uma disciplina para olhar para o mundo em todas as áreas da minha vida. Se você quer foco, se você quer disciplina, a sabedoria de Deus nos ensina a tê-la. A quarta coisa que a sabedoria de Deus nos ensina é ter discernimento. Isso é tão importante. Nós temos falado isso aqui sistematicamente. Olhar para situações e entender, mais do que equilíbrio, é você perceber o que está por trás. É você conseguir
mapear e você conseguir entender a raiz de certas coisas. Pense nos seus desafios familiares. Pense nos seus desafios no trabalho. Pense nos seus desafios pessoais e profissionais. Como o discernimento é importante. E por último, a última coisa que eu anotei aqui, que é uma coisa até interessante, é que o temor do Senhor, a sabedoria de Deus, nos traz agilidade mental. Agilidade e sagacidade para criar figuras, ilustrações e ditados e frases e criar coisas que ilustrem e mostrem como o nosso mundo é. Os provérbios são interessantes porque tem alguns momentos que ele tem alguns enigmas, é a palavra que se usa na versão atualizada. Que ele fala, olha, há 4 coisas na terra. Uma é isso, 2 isso, a terceira é essa. Ele vai promovendo enigmas, que são enigmas que mostram o mundo. Assim como eu tenho uma visão que o humor, e um humor bem feito, bem pensado, por isso que eu admiro muito grandes humoristas, que são pessoas que conseguem olhar além e através de uma coisa que te faz rir, elas estão mostrando e denunciando algo na sua cara. Como é o mundo, como as coisas funcionam, como nós funcionamos. Né? Então, nós precisamos, a sabedoria de Deus também nos traz essa agilidade para entender os enigmas, para criar essas enigmas, para mostrar em várias áreas do saber, em várias áreas de atuação, como nós precisamos aprender a viver. Num mundo tão caótico, com vozes tão obscuras, tão polarizadas. O meu desejo para você nessa nova série que nós estamos começando hoje, junto com Salomão, orando ao Senhor, é que nós aprendamos a viver. Que nós aprendamos a ter a sabedoria de saber que naquela flor pode ter espinhos. De saber que eu posso me arranhar. De saber que há o bem e o mal. Como diz a canção do Roberto Derá, se o bem e o mal existem, a gente sabe que o bem e o mal existem. E por isso eu preciso escolher. Eu preciso da sabedoria de Deus para saber viver. Eu só vou viver a vida que Deus quer que eu viva se eu tiver a sabedoria dele para nas coisas mais práticas, mais cotidianas, eu manifestar a graça de Deus e a forma como ele quer que eu viva. Que Deus nos abençoe mais uma vez, lembrando, nós temos tido tantas coisas acontecendo. Domingo que vem, então, nós estaremos, se Deus assim permitir, ao vivo, lá do nosso hotel, na transmissão presencial com a equipe, fazendo um teste, um piloto. Você junto, na segunda mensagem dessa nova série. E você já se programe para você reservar o seu lugar no dia 20. Nós vamos dar todas as explicações, através do Telegram, através do nosso WhatsApp, através do Instagram. Se você não está no nosso Telegram, se cadastre, para você conseguir reservar o seu lugar para estar conosco no dia 20 de junho, com a graça de Deus. Eu desejo a você uma semana abençoada, que você já peça a Deus todos os dias sabedoria, como Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, quando Deus disse a ele que ele podia escolher o que ele quisesse, ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria. Que eu e você possamos pedir a Deus sabedoria para viver, para sabermos vencer os desafios desse mundo, para sabermos viver o Evangelho da forma correta, em todas as áreas da nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, a graça do Pai, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te alcançando, te inundando, te capacitando em cada desafio, em cada momento da sua vida. Que você seja uma bênção onde você estiver, que você seja uma bênção onde você atuar, com quem você falar, e que a gente possa fazer a diferença. Que a gente aprenda a viver a vida de Deus no mundo de hoje. Um grande abraço e até semana que vem.